Pois, se você está assistindo isso agora, é talvez porque em algum momento da sua vida, até recente, você tenha se perguntado: o que aconteceu comigo? Talvez porque você ama profundamente os seus filhos, mas há algumas semanas não consegue sentir alegria em ser pai ou mãe. Ou talvez porque você se sente perdido numa rotina que deveria ser gratificante, mas que no fundo te deixa exausto e vazio. Eu sou o Luiz e nos últimos 15 anos tenho caminhado do lado de centenas de famílias que passam por isso. E o que eu aprendi é que essa dor que você sente, ela tem um propósito espiritual profundo. Se isso ressoa em você, então fica comigo nos próximos minutos. Sabe o que eu mais ouço dos pais que me procuram? Exemplos: eu me sinto péssima sendo mãe. Não sei se nasci para ser pai. Eu amo meus filhos, mas eu não consigo mais sentir prazer nenhum nisso. E depois de pensar isso vem a culpa. Porque a gente cresce achando que amor de pai e mãe é automático, que cuidar de criança é instintivo e que famílias felizes simplesmente acontecem. Mas a verdade é que ser pai ou mãe é uma das jornadas mais desafiadoras que existem. Você está sendo moldado, quebrado, reconstruído o tempo todo. E não há nada de errado em se sentir perdido dentro desse processo. O que você está vivendo tem nome, chama-se burnout parental. E isso não é frescura, não é fraqueza, é na verdade uma resposta natural quando estamos dando mais do que nós conseguimos repor em nós mesmos. Mas aqui vai algo que talvez ninguém tenha te contado ainda, você não saiba. Essa crise pode ser o início de uma transformação espiritual muito profunda, tanto sua quanto dos seus próprios filhos. Então, durante anos estudando famílias que saíram do esgotamento para uma parentalidade plena, eu descobri algo que mudou a minha visão sobre tudo isso. Nossos filhos não chegam até nós por um acaso. Eles vêm como nossos maiores mestres espirituais. Cada birra, cada noite mal dormida, cada momento que você se sente inadequado, isso não é punição. Na verdade, são convites para você crescer em dimensões que nem sabia que existia, como paciência, compaixão, presença, amor incondicional. Essas qualidades espirituais não se desenvolvem na teoria, elas nascem no dia a dia, na correria, no cansaço, na imperfeição da vida real. E quando você abraça essa jornada como um caminho espiritual, 3 coisas começam a acontecer. Primeiro, você para de lutar contra a experiência e começa a aprender com ela. Segundo, seus filhos sentem essa mudança e naturalmente começam a cooperar mais. Terceiro, sua casa se transforma num espaço sagrado de crescimento para toda a família. Mas como isso funciona na prática? Deixa eu te mostrar 3 caminhos simples que podem começar essa transformação hoje mesmo. Primeira prática, que nós chamamos de momento sagrado do dia. Pararem juntos. Pode ser na hora do almoço, do lanche, na hora de dormir, no carro. Procure sentar-se em círculo, mesmo que seja só por 3 minutos. Fechem os olhos e respirem juntos. Não é meditação complicada, é só respirar no mesmo ritmo, sentindo que vocês são uma família, que estão conectados. As crianças pequenas vão achar estranho no começo, é normal, mas aos poucos elas mesmas vão começar a pedir esses momentos, porque a criança sente quando algo é verdadeiro, quando algo é sagrado. E você vai começar a perceber que existe um ritmo diferente possível na sua casa. Um ritmo mais calmo, mais presente. Segunda prática, gratidão que cura o coração. Antes de cada refeição principal, cada pessoa da família compartilha uma coisa do dia que tocou o seu coração. Não pode ser algo material, tem que ser algo que despertou algum tipo de sentimento. Um abraço, um passarinho que viu, um momento de carinho. Isso reprograma a mente de toda a família para enxergar beleza no cotidiano. E quando você treina o olhar para o sagrado nas coisas simples, a vida toda muda de cor. Terceira prática, o abraço que cura conflitos. Aqui nós chamamos de abraço coletivo. Quando a casa virar um caos, e vai virar porque a família é isso mesmo, ao invés de gritar ou se desesperar, declare abraço emergencial. Todo mundo para o que está fazendo e se abraça por 30 segundos, sem falar nada. Só abraçar e respirar. Parece simples demais. O abraço libera ocitocina, que é literalmente o hormônio da conexão. Em 30 segundos, o sistema nervoso de toda a família se regula. É mais importante você estar ensinando seus filhos que quando as coisas ficam difíceis, a gente se aproxima, a gente não se afasta. Agora, se você está pensando, isso é bonito, mas e quando nada disso funciona? E quando eu já tentei de tudo? Deixa eu te contar uma história. A Laura chegou até mim no final do ano passado. Mãe de 3 filhos, casada, vida estável, mas completamente destruída por dentro. Ela me disse, eu não deveria ter tido filhos, eu não sirvo para isso. Eles merecem uma mãe melhor. A Laura estava tomando antidepressivo, dormia mal, brigava com o marido quase todo santo dia. E o pior, tinha perdido completamente a capacidade de sentir alegria com os filhos. Nós começamos, no caso dela, bem devagar. Primeiro, só um momento sagrado diário. 3 minutos de respiração juntos antes do jantar. No início, as crianças faziam bagunça, elas se irritavam, elas queriam desistir, mas a Laura continuou. Depois de 2 semanas, o filho de 6 anos começou a pedir, mãe, vamos fazer o momento da respiração? Um mês depois, incluímos a
gratidão antes das refeições. 2 semanas depois, o abraço de emergência. Sabe o que a Laura me disse alguns meses depois? Luiz, eu descobri que os meus filhos vieram me ensinar a amar de um jeito que eu nem sabia que existia. Hoje eu acordo grata por ser a mãe deles. A transformação não foi mágica. Veja, ela foi gradual, ela foi real, ela foi sustentável. E o mais bonito, as crianças mudaram junto. Menos birras, mais cooperação, mais carinho espontâneo. Porque quando você muda a sua relação com a espiritualidade, da parentalidade, toda a dinâmica familiar, no fundo ela se transforma. Simples assim. E de fato essas 3 práticas são muito poderosas, mas são só o começo de uma jornada muito maior. Ao longo desses anos, organizei tudo o que aprendi num sistema completo. Como nutrir a espiritualidade das crianças desde bebês até os 12 anos. Como usar os desafios do dia a dia como oportunidades de crescimento espiritual. Como responder às grandes perguntas das crianças de forma honesta e amorosa. Não é um curso teórico, é um guia prático para pais reais, com filhos reais, vivendo a vida real. Porque a espiritualidade não é algo que acontece só na igreja ou em um retiro qualquer. Acontece na cozinha bagunçada, na hora do banho, no carro indo para a escola, na briga dos irmãos. É ali no meio das imperfeições que a gente cresce. É ali que os nossos filhos aprendem o que realmente importa na vida. E quando você abraça essa visão, 2 coisas acontecem na sua vida. Você para de se cobrar para ser perfeito e começa a ser presente. Seus filhos param de precisar ser perfeitos também. Eles podem simplesmente ser crianças, enquanto crescem numa família que valoriza o crescimento interno. Se o que eu compartilhei até aqui ressoa no seu coração, eu quero te fazer um convite. Um convite espiritual mesmo. O convite para você se permitir ser imperfeito na jornada de ser pai e mãe. Para você confiar que os seus filhos vieram até você por uma razão sagrada. Para você descobrir que a espiritualidade pode ser vivida no dia a dia sem complicações. Se você quer mergulhar mais a fundo nessa jornada, eu deixei no link na descrição para um material mais completo que eu preparei para você. Mas não é sobre isso que eu estou falando agora, eu estou falando sobre o hoje. Sobre você escolher hoje, experimentar uma das 3 práticas que eu compartilhei há pouco. Escolher acreditar que a sua família pode ser um espaço sagrado de crescimento. Escolher confiar que você não precisa ser perfeito para ser pai ou ser mãe para os seus filhos. Me conta nos comentários, qual dessas práticas faz mais sentido para sua família? E se você já vive o caminho da espiritualidade? Compartilhe a sua experiência, vamos criar uma comunidade de famílias que crescem juntos. Se esse vídeo tocou no seu coração, então compartilha ele com um pai ou uma mãe que precisa ouvir isso. Às vezes uma palavra no momento certo pode mudar uma vida inteira. Então, gratidão por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!